Olá! Alguma vez você já falou que as paredes têm ouvidos? Ou que algo muito caro vai lhe custar os olhos da cara? Opa, então assista esse vídeo até o final para saber a origem dessas expressões e de mais algumas que eu tenho certeza que vai te surpreender. Desde a nossa infância, nós ouvimos expressões bem curiosas como a casa da mãe Joana ou o santo do pau oco. Mas você já se perguntou como foi que essas expressões começaram? Pensando justamente nisso, nós aqui do canal Top List Channel fizemos uma lista bem especial com as origens das expressões que mais usamos em nosso dia a dia. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Terminar em pizza. Quando alguma atitude errada não teve sua devida punição ou não terá punição nenhuma, nós costumamos usar essa expressão. Na grande maioria das vezes, com assuntos relativos à política, mas o curioso mesmo é que a origem dessa expressão veio do futebol. O Palmeiras estava passando por uma crise daquelas e os dirigentes se reuniram para discutir o assunto, só que depois de mais de 14 horas de conversa, a fome bateu e eles decidiram continuar os assuntos em pauta em uma pizzaria. No dia seguinte, Milton Peruzzi, da Gazeta Esportiva, que estava acompanhando esse caso, publicou uma matéria com o seguinte título: Crise do Palmeiras termina em pizza. E depois disso, o termo viralizou e é usado até os dias de hoje. Lei de Murphy. O Major Edward Murphy Jr. foi um engenheiro aeroespacial dos Estados Unidos e trabalhava em um projeto que tinha o objetivo de testar os limites humanos em uma máquina de desaceleração súbita. Só que durante o teste, o assistente dele instalou de forma completamente errada os sensores que iriam detectar os resultados desse teste, e o Murphy, muito bravo com essa situação, falou assim: se existir uma maneira de fazer errado, ele vai errar. Na segunda tentativa deu tudo certo, e foi aí que surgiu publicamente a lei de Murphy, que é: se alguma coisa pode dar errado, ela dará. Murphy era um cara muito azarado, tanto que em 1990 morreu após a gasolina do seu carro acabar, e ele decidiu empurrá-lo até um posto de gasolina. Só que antes de chegar no posto, veio um carro na contramão, dirigido por um turista, e o atropelou. Trágico, trágico. Amigo da onça. Na década de 40, o chargista Péricles Andrade Maranhão criou para a revista O Cruzeiro um personagem que adorava levar vantagem sobre todo mundo, incluindo seus próprios amigos, e sempre colocava eles em enrascada por causa desse seu jeito trapaceiro, e o batizou de Amigo da Onça. E esse nome veio de uma piada que fazia muito sucesso naquela época. E essa piada falava que tinham dois amigos caçadores que estavam conversando, quando de repente um perguntou pro outro: Ei, o que você faria se estivesse na selva e aparecesse uma onça bem na sua frente? Eu dava um tiro nela. Mas e se você não tivesse uma arma de fogo? Eu ia furá-la com minha peixeira. Mas e se você não tivesse uma peixeira? Pô, mano, eu ia pegar qualquer coisa, um grosso pedaço de pau pra me defender, sei lá. E se você não achasse um pedaço de pau? Eu ia subir numa árvore. Mas e se não tivesse árvore nenhuma por perto? Pô, mano, eu ia sair correndo, né? Mas e se as suas pernas ficassem paralisadas de medo? Nisso, o outro perdeu a paciência, completamente explodiu. Pô, mano, peraí, você é meu amigo ou é amigo da onça? Você quer parar? As paredes têm ouvidos. No século XVI, a rainha Catarina de Médicis, esposa do rei Henrique II, fez furos nas paredes do palácio para ouvir o que as pessoas das quais suspeitavam estavam dizendo. Aí o boato se espalhou e virou uma expressão super utilizada, e é ainda utilizada até os dias de hoje. Custar os olhos da cara. Acredita-se que a expressão teve origem por causa do espanhol Diego de Almagro, que viveu entre os séculos XV e XVI. Ele foi um dos conquistadores da América e perdeu os olhos quando tentou invadir uma fortaleza inca. Depois, quando chegou para passar os seus relatos ao rei, ele mesmo falou que defender os interesses da coroa espanhola teria custado seus olhos da cara. Rodar a baiana.
O carnaval já era uma farra no início do século e, como toda bagunça que se preze, tinha muita confusão. A mais repetida explicação para a expressão rodar a baiana vem justamente daí. Como naquela época já tinham tarados que tinham mania de passar a mão na bunda das mulheres, alguns capoeiristas se disfarçaram de baianas e quando sentiam que algum tarado ia tentar passar-lhe a mão na bunda, eles já viravam revidando com navalhas. A cobra vai fumar. Durante o governo de Getúlio Vargas, isso em plena Segunda Guerra Mundial, o Brasil tentava se aproximar dos Estados Unidos e ao mesmo tempo da Alemanha. Então passaram a dizer por aí que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas a verdade mesmo é que acabamos no meio do conflito, apoiando os Estados Unidos. Aí, em resposta a esses boatos desaforados, os soldados brasileiros da Força Expedicionária adotaram então como símbolo um escudo com uma cobra fumando. Santo do Pau Oco. Na época do Brasil colonial, os impostos sobre pedras preciosas eram altíssimos. Uma forma de burlar isso, um jeitinho brasileiro, era usar os santos que tinham abertura na madeira e fundo oco para esconder parte de sua riqueza. Como ninguém daria bola para uma imagem de santo, essa prática foi bastante realizada para driblar os impostos. Puxa-saco. Quem nunca trabalhou ao lado de um ou de vários puxa-sacos, não é mesmo? Esse ditado, segundo dizem, teria nascido nos quartéis brasileiros e era um apelido dado aos soldados de baixa patente que tinham a obrigação de levar sacos de suprimento durante as viagens e campanhas do exército. Bafo de onça. A onça é um animal carnívoro que verdadeiramente se lambuza na hora de comer sua caça e por isso fede muito e sua presença é detectada à distância na mata. Assim, pessoas que possuem um hálito tão agradável quanto o cheiro de cocô ou carne em decomposição passaram a ser chamadas de bafo de onça. Pensando na morte da bezerra. Nas tradições hebraicas, Deus perdoava os pecados, desde que quem cometeu sacrificasse alguns tipos de animais, como um bezerro, por exemplo. Conta-se que certa vez um rei era dono de uma bezerra e seu filho, uma criança bem pequena, era muito apegado a ela, tinha uma verdadeira paixão por esse animal. Depois do rei sacrificar essa bezerra para obter a redenção de seus pecados, essa criança nunca mais esqueceu esse animal, nem mesmo após ter virado adulto, e passou sua vida inteira pensando na morte da bezerra. Casa da Mãe Joana. Joana era condessa de Provença e rainha de Nápoles no século XIV e teve sua vida recheada de confusões. Aos 21 anos, ela regulamentou os bordéis da cidade de Avignon, onde vivia refugiada. Por isso, Casa da Mãe Joana virou sinônimo de prostíbulo, um lugar onde reina a bagunça. Chato de galochas. Provavelmente, ela surgiu no início da década de 50, quando era muito comum o uso de galochas por homens e mulheres em dias de chuva. Aí, nós temos duas possíveis explicações para o início dessa famosa expressão. A primeira explicação diz que mesmo em dias de muita chuva, pessoas inconvenientes vestiam suas galochas e iam pentelhar a vida de alguém e, normalmente, nem se lembravam de tirar as galochas antes de entrar na casa dessa pobre pessoa. Já a segunda possível explicação diz que um chato de galochas é um chato resistente, assim como esses calçados. Onde Judas perdeu as botas. Segundo a Bíblia Sagrada, Judas entregou Jesus, seu próprio mestre, em troca de 30 moedas. Depois de se dar conta na burrada que havia feito, Judas ficou com tanto remorso que acabou se matando enforcado. Certo, a partir daí, existe uma história não confirmada que Judas guardou essas moedas dentro de suas botas e a enterrou. Quando os soldados perceberam isso, foram imediatamente procurar as botas de Judas por causa das moedas, mas nunca encontraram. Só que a Bíblia diz também que Judas devolveu as moedas aos sacerdotes antes de se suicidar. Então, mesmo que eles achassem as botas, o que não aconteceu, certamente não encontrariam dinheiro nenhum nela. Pé rapado.
Por volta do século 17, quem tinha dinheiro no Brasil andava a cavalo, enquanto os mais pobres, geralmente, andavam a pé. Como naquela época o chão não era pavimentado, a lama se fazia presente constantemente, fazendo com que as pessoas mais humildes sujassem os seus pés. Para diminuir a sujeira de lama nos locais públicos, geralmente eram disponibilizados objetos de ferro que serviam para que as pessoas esfregassem a sola de seus calçados a fim de retirar toda a lama. Como os ricos andavam a cavalo, eram os pobres que, na grande maioria das vezes, tinham que rapar o pé. É bem curioso saber que para não pagar impostos, antigamente eles usavam o santo do pau oco, e que puxa-saco era uma função dos novos recrutas do exército, não é mesmo? Bom, esse vídeo foi feito com enorme carinho para você, então deixe um like como forma de reconhecimento do nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta, pois graças ao seu apoio é que nós estamos crescendo. E muito em breve realizaremos o nosso sonho de tentar conquistar o mundo. E caso você não seja um inscrito ainda, não perca tempo, se inscreva agora e seja muito bem-vindo à família Toplist Channel, a família mais curiosa e esperta do Brasil. Opa, e não vai embora ainda, temos dezenas de vídeos bem interessantes feitos especialmente para entreter você. E vai por mim, certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado mesmo por assistir e até o próximo vídeo.